Graça e paz, irmãs, tudo bem com vocês? Espero que todas estejam bem, com saúde, felizes, né? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula 17, nossa 17ª aula. Estamos aí quase chegando aí no final, né, do nosso curso e temos algumas aulas ainda pela frente. Então eu gostaria de fazer uma oração para nós darmos início. Amém, irmãs? Soberano Deus, Pai maravilhoso, a Ti damos toda a honra, toda a glória e toda a adoração, Senhor Jesus. Ó Pai, Te agradecemos, Senhor Deus, por nossa vida, por mais um dia que podemos estar na Tua presença. Ó Senhor, nós agradecemos pela vida de cada irmã, pelas famílias que estão aqui representadas por elas, Senhor Jesus, e que o Senhor possa nesse dia limpar o nosso coração de quaisquer sentimentos, né, que não condizem com a Tua vontade, Senhor Deus, para que o nosso coração esteja limpo, puro, para receber a Tua palavra e a Tua mensagem que o Senhor quer trazer nesta aula, Pai. Assim, Senhor Deus, esteja conosco, esvazie-me de mim, para que eu possa ser cheia do Teu Espírito Santo e que eu possa conduzir esta aula, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Nós te pedimos neste dia e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãs? Sempre o Espírito Santo nos direcionando, né, irmãs? Então, hoje nós vamos falar de algo muito importante, né? E muito interessante, porque às vezes é um fator assim meio esquecido, né, dentro do lar, mas que hoje nós vamos mostrar toda a importância que ele tem. Então hoje nós vamos falar sobre o princípio da mesa. Ai meu Deus, o que será esse princípio da mesa, né? Então, em Êxodo 25, de 23 a 30, ó, Êxodo 25, de 23 a 30, ali o Senhor faz uma descrição do tabernáculo, né? Então, acho que eu já comentei com vocês que num determinado momento o Senhor fala com Moisés para que ele construa um tabernáculo, né, aqui na terra, que esse tabernáculo seria um local, né, um lugar de adoração, um lugar onde o Senhor queria que houvesse um lugar reservado, né, para que as pessoas, os homens, tivessem um relacionamento com Deus. Lembra que eu falei isso para vocês? Que eu disse que hoje esse tabernáculo terrestre não existe mais e que esse tabernáculo hoje é o nosso coração. Mas existe uma composição desse tabernáculo e eu gostaria que as irmãs depois fizessem essa leitura, né? Mas o Senhor ele descreve detalhadamente como que ele quer que seja esse tabernáculo. Depois mais para frente eu vou fazer um resumo, porque eu me lembro quando eu tive essa aula, foi uma aula muito longa, muito extensa, né? E eu tenho certeza que teve muita gente que não entendeu o sentido, né, que a minha professora na época quis passar. E por isso eu vou fazer um resumo para vocês entenderem melhor como funciona essa questão do tabernáculo, né? Mas assim, olha, a mesa para Deus, ela é um símbolo de relacionamento, de comunhão, né? É uma forma de estreitar laços. Então, em uma mesa arrumada, Deus habita, Deus está, né? Então, nós temos lá em Apocalipse 3:20, eu gostaria que as irmãs lessem, né? Diz assim, ó, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando o Senhor fala nessa passagem, entrarei e cearei com ele e ele comigo, o Senhor está dizendo, tá representando como uma mesa, né? Porque quando você fala em ceiar, né, você fazer uma refeição, você não imagina que você vai fazer isso de qualquer jeito. Então você já ali já subentende-se que tem uma mesa, né? Então nós temos um hóspede que chega todos os dias, senta à nossa mesa e ele fica sozinho quando nós nos levantamos e saímos.
e este hóspede é Jesus. Irmãs, quando eu tive essa aula, né, eu tive um choque, porque assim, a nossa vida em casa era muito corrida, né? Então a gente não fazia mesa, era aquela coisa assim, cada um comia num horário, né? Então o Ale chegava no horário, eu chegava no horário, as meninas comiam em outro horário. Então a gente nunca sentava para fazer uma refeição junto. Até no final de semana era meio complicado. Eu até procurava fazer, mas não era algo assim. Um hábito, entendeu? Hoje é diferente. Depois que eu tive essa aula, nós criamos alguns hábitos aqui em casa que eu vou compartilhar com vocês, né? Então, como começa o princípio da mesa, né? Então, nós dissemos aqui que tudo que a gente faz aqui, né, nas nossas aulas, nós estamos trabalhando princípios e Deus trabalha por princípios, né? Então, como começa esse princípio? Então, Moisés, ele falava com Deus no monte. Porém, Deus queria construir um relacionamento mais íntimo, né? Uma forma de se aproximar do homem. Então, ele pede para Moisés construir o tabernáculo, né? Então, o tabernáculo era uma tenda da congregação, um lugar de reunião da congregação e um lugar de encontro. Então nós vamos estar lá em Êxodos, né? Eu falei do 25, mas até 35, Êxodo 35, 13, Êxodo 25, 23, nós temos toda essa descrição do tabernáculo, né? Então uma das peças que o Senhor ordena que fosse construída, né, naquele momento para Moisés foi a mesa. Né? E ele descreve com riqueza de detalhes. Essa mesa, ela tem que ter 4 cantos, ela tem que ter as 4 pernas, ela tem um detalhe de ouro na borda. Então Deus descreve exatamente como ele quer, né, essa mesa. Então assim, eu tenho uma autora que ela chama David Titus. Ela escreveu um livro chamado A Experiência da Mesa e a Experiência do Lar. São 2 livros magníficos, assim, que na época eu devorei, porque quando eu reconheci que tinha muitas falhas em mim, né, em relação ao meu lar, eu comecei a pensar nessa questão e aí eu falei, meu Deus, não é possível, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso aprender mais sobre isso. E aí eu busquei nesse livro dela, maravilhoso, e aí ela fez um estudo aprofundado, porque o que ela percebeu? Ela percebeu assim, que ela fazia um trabalho com mulheres, né? Um trabalho assim enorme, porque ela tem uma igreja, a igreja dela tem 1000 membros, então ela fazia um trabalho excelente com as mulheres, e o esposo dela também ele fazia com os homens, né? E aí ela percebeu que mesmo ela passando os princípios, mesmo ela ensinando, ela fazia um trabalho mais ou menos como esse que nós estamos fazendo da Mulher Sábia. E ela percebeu que mesmo assim ainda haviam casos de divórcio, né? E aí ela começou a orar ao Senhor e falou, Senhor, me revela o que está faltando, qual é a peça-chave que está faltando para que isso não aconteça mais, né? Porque o objetivo nosso é restaurar os lares, né? Então ninguém quer que aconteça um divórcio, né? Então aí ela pegou e começou a se aprofundar no assunto. Então ela começou a ver que existia uma referência, centenas e centenas e centenas na Bíblia, falando sobre a mesa. Então o Senhor trouxe isso ao coração dela, né, uma revelação de que esse detalhe, ele era muito importante para fazer parte daquela engrenagem toda daquilo que ela estava fazendo. E aí a gente fica pensando, nossa, mas será, né, que um detalhezinho vai fazer tanta diferença? E nós vamos ver lá na frente que existem pesquisas sobre isso, comprovando, né, que ela estava certa, né? Então Moisés construiu a primeira mesa e foi uma criação de Deus, né? Então Deus foi o arquiteto da primeira mesa. Então Deus, ele fez esse desenho dessa mesa, né? Ele passou para Moisés, né? Então ele foi o primeiro arquiteto da primeira mesa, porque antes disso não existia uma mesa, né? Não é descrita na Bíblia uma mesa, né? Assim, então as pessoas, eu acredito que naquele tempo, né, antes dessa orientação do Senhor,
que eu acredito que elas comiam assim, colocavam uma pedra, alguma coisa assim, sentavam no chão, era alguma coisa assim. Mas a partir desse momento houve uma descrição precisa do que o Senhor queria, né? Então eu vou falar para vocês assim, resumidamente, o que havia no tabernáculo, né? Então, o tabernáculo, ele tinha um lugar, ele era dividido por compartimentos, né? Então, nós tínhamos o lugar santíssimo, que era onde ficava a Arca da Aliança, né? Aí, nós tínhamos a mesa, que era um segundo compartimento, né? Que era um compartimento de oração e de sacrifício. Depois, nós tínhamos a pia, né? E o espelho. Então, assim, a mesa, ela tinha o pão da presença, né? Então, naquele momento, quando Deus faz aquela descrição do que ele queria do tabernáculo, já havia, né, naquele tempo, uma representação de Jesus Cristo. Então, o pão da presença representava Jesus, né, naquela mesa. O candelabro que havia na mesa também, ele era a luz que Jesus representava para as pessoas, né? A luz do discernimento, a luz da revelação do que Deus queria, né, de cada um de nós. Então veja só como as coisas de Deus, todas elas têm uma simbologia, mas ela tem algo no mundo espiritual, né? Então nós precisamos entender muito isso, que às vezes a gente pensa em algo só fisicamente, mas tudo para Deus tem uma representação espiritual. Então veja bem, nós tínhamos uma mesa no tabernáculo, existia o pão da presença que representava Jesus, o candelabro que era a luz, porque Jesus é a luz, né? Aí tinha uma pia. A pia, ela representava a purificação, né? Então, isso é uma representação fortíssima, irmãs, porque assim, a gente só consegue estar na presença do Senhor, a gente só consegue ter intimidade com o Senhor, a gente só consegue ter o Senhor revelado, né, nas nossas vidas, quando nós estamos com o nosso coração puro, com as nossas mãos limpas, né? Então a água, a pia, né, o lavar as mãos representava essa purificação, né? E aí havia um espelho, então alguns falam que no fundo da pia tinha um espelho. Olha que coisa mais linda, né? Como Deus é maravilhoso. Então, esse espelho, o que ele representava, né? A palavra de Deus, ela nos revela quem nós somos, né? E também o que Deus quer que nós sejamos. Então, é como se fosse assim, ó, a purificação, a lavagem, né, das mãos, do rosto. E aí, quando a gente olha naquele espelho, depois da gente estar limpo, a gente se vê. A gente vê como nós somos, a gente vê aquilo que Deus quer de nós, a gente consegue se ver. Não é lindo isso, irmãs? Então veja bem, nós temos a mesa, nós temos Jesus ali, representando o relacionamento, nós temos a pia, que representa essa purificação, essa limpeza, porque a palavra de Deus ela diz, somente os limpos verão a Deus. Ou seja, ver a Deus significa ter relacionamento, então você só vai conseguir ter relacionamento quando você tiver com seu coração limpo, né? Limpo não só de pecado, irmãs, mas limpo de amargura, limpo de sentimento de mágoa, né? Com as pessoas, de ressentimento. A partir disso, dessa limpeza, você vai conseguir se ver como Deus te fez, como você realmente é perante Deus, e também ver a Deus. Olha que coisa mais linda, né? Então as coisas de Deus, elas são assim, elas têm uma representação, uma simbologia, mas ela tem uma profundidade no mundo espiritual muito grande. Mas vamos lá, voltando para a mesa, né? Então, o pão da presença, o pão da proposição é Jesus Cristo, né? Então Jesus é o nosso pão diário e ele tem que estar na mesa, né, diariamente. Então lembra que nós falamos lá do maná diário? Então o maná diário é a presença do Senhor, a presença de Jesus diariamente, né? Então lembra que nós falamos que o que a gente
precisa, né, fazer naquele dia, nós temos que fazer no dia, né? Então lembra que eu falei para vocês o que nos impede de receber um maná diário? Lembra? A procrastinação, né? Então a procrastinação, aquela coisa de empurrar com a barriga, deixar para amanhã, né? Isso nos impede de receber o maná diário. E o que é o maná diário? O maná diário, irmãs, são os recursos sobrenaturais diários que o Senhor nos dá para nós passarmos aquele dia, né? Então a palavra de Deus, ela diz isso: basta cada dia o seu mal. Então cada dia nós teremos coisas que nós teremos que vencer. E se nós não fizermos aquilo que precisa ser feito no dia, nós não vamos receber esses recursos sobrenaturais para conseguir vencer aquele dia, para vir o dia seguinte, né? Então, no Pai Nosso, né, que está lá em Mateus 6, de 9 a 13, Pai Nosso que estás no céu, né? Então fala assim, ó, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, né? Então o pão nosso de cada dia é o próprio Jesus, né? Então por que nós estamos falando isso? Porque eu disse ali no começo que quando nós sentamos à mesa, nós temos um convidado, que ele está conosco todos os dias quando nós nos reunimos nessa mesa, né? Então Deus deseja perpetuamente ter comunhão com o seu povo. E os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, diz assim a palavra, né? Então tudo isso que nós dissemos é para que vocês entendam a importância e a simbologia da mesa para Deus, né? Então o princípio da mesa, irmãs, é a cultura dos céus, né? Então a nossa responsabilidade como guardiãs do lar é retomar a cultura que Deus nos deixou. Então o que é essa cultura, né? O que é essa cultura dos céus, né? Lembra que eu disse assim, que aqui nós teríamos que deixar o nosso lar ser um pedacinho do céu aqui, né, na terra? Então qual é essa cultura? A cultura dos céus relacionada à mesa é a cultura de servir, né? Então Jesus, ele veio aqui e se colocou como servo de todos, né? Ele fala isso, eu vim para servir, né? Então nós achamos que nós somos algo, que nós devemos ser servidos, que nós somos tão importantes, né? Mas Jesus, ele veio e ele deu o primeiro dom para nós, que é o dom da serviliência, que é o dom de ser servo, que é o dom de servir a todos. Então, a cultura dos céus, a cultura da mesa está relacionado com o servir, né? Então, lembra quando a gente tinha, não sei se vocês tiveram essa experiência, né? Mas eu tinha assim meus avós e nós tínhamos, era muito próximo assim, então todo final de ano a gente ia para casa dos meus avós. E meu avô tinha aquela mesona comprida e ele sempre sentava na cabeceira da mesa, né? E aí todo mundo tinha que sentar só depois que ele sentasse. E ele era o primeiro a se servir, né? Então, assim, era uma coisa que todo mundo ficava assim, né? Porque enquanto ele não sentava e não comia, ninguém podia comer e tal. Mas, assim, se você for ver, eles com a simplicidade que eles tinham, né? Eles seguiam um princípio da mesa, né? Por quê? Porque o pai, ele é a primeira autoridade instituída por Deus dentro da família, né? Então o certo é que ele seja servido primeiro mesmo, né? Só que o que a gente faz hoje? E eu não tiro essa, né? O que a gente faz? A gente pega e serve as crianças antes, não é assim? Né? A gente serve as crianças antes e depois que todas as crianças já comeram, tal, vamos servir as crianças primeiro e depois a gente vai e se serve, né? Mas isso vai contra aquilo que o Senhor nos ensinou. Na verdade, o que meu avô fazia era o que estava certo, né? Mas assim, então o princípio da mesa, irmãs, o objetivo do princípio da mesa, a gente precisa entender, né? O primeiro objetivo é preservar e proteger o seu lar, o seu casamento e a sua família e desfrutar do potencial escondido que estamos
perdendo e restaurar o princípio fundamental que o próprio Senhor estabeleceu há milhares de anos. Então é hora de aprender a arrumarmos a mesa, né? Então o simples ato de comermos juntos, irmãs, regularmente a mesa tem o potencial de liberar uma obra sobrenatural na sua família. Irmãs, vocês precisam acreditar nisso, experimentar isso. Então, o simples ato de você reunir a sua família, né? Vocês comerem junto, vocês vão estar liberando o sobrenatural de Deus nos relacionamentos dentro do seu lar. Eu vivi isso, eu vivi essa experiência intensamente. E até hoje isso é uma cultura da nossa casa hoje, né? Então, a segunda coisa, quando nós aprendemos a aplicar esse princípio, a presença sobrenatural do Altíssimo nos encontrará à mesa. E essa experiência nutrirá e curará o nosso coração e aprofundará os nossos relacionamentos, né? Fortalecerá no nosso lar, a nossa igreja, a nossa comunidade, até a nossa nação. Então, assim, uma mudança dentro do nosso lar, que é o que a gente fala que é o micro, né? Indo para o macro. Então, quando a gente faz essa mudança ela vai reverberar para fora do nosso lar também. É sobrenatural, irmãs, vocês precisam acreditar nisso. Então, as mulheres, elas precisam deixar um legado para a próxima geração. Então, nós precisamos deixar isso, né? Então, quando eu cito, né, a minha avó, minha vozinha, que já se foi, eles deixaram um legado para nós, dessa questão da mesa. Nós tínhamos assim, era muito legal, porque não era só no Natal ou no Ano Novo, não. As refeições que nós íamos fazer, era aquela mesa muito simples que a minha avó arrumava, mas ela arrumava. Então ela deixava arrumadinho, colocava os pratinhos, colocava os garfos, a toalhinha sempre limpinha. Então assim, era uma cultura e a minha avó deixou esse legado para nós, só que em determinado momento a gente se perde um pouco, né? Então a gente precisa deixar esse legado para as próximas gerações. Então, irmãs, na aula de vocês vai ter uma frase, né, que eu vou ler aqui com vocês, e eu gostaria que vocês pegassem lá o PDF, né, que depois a Gabi vai mandar para vocês, né, e aí tem uma frase assim, ó, a gente vai ter 3 pontinhos, né, e vocês vão preencher lá. Então, por exemplo, Andréia, né, sempre que arrumar a mesa para as refeições, prepare com este significado: estou preparando-a para um encontro sobrenatural com Deus e com a minha família. Arrumemos a nossa mesa. Então eu gostaria que vocês escrevessem isso, lessem todos os dias, colocassem pendurado na geladeira, mas assim, coloca lá, né? Adriana, sempre que arrumar a mesa para as refeições, prepare com este significado. Laís, sempre que arrumar a mesa para a refeição, prepare com esse significado. Estou preparando para um encontro sobrenatural com Deus e com a minha família. Porque é isso que tem que ser a refeição, irmãs. A refeição, quando nós arrumamos a mesa, ela tem que ser preparada de uma forma que nós estamos marcando um encontro, né? Nós estamos convidando um convidado muito especial para estar ali àquela mesa, né? Então, o terceiro objetivo do princípio da mesa é que o lar é onde o nosso coração é formado, irmãs. Então, a mesa é o local em que o nosso coração vai ser consertado. Então, se o lar é onde o nosso coração é formado, a mesa é o local onde ele será consertado para ser formado esse coração segundo o coração de Deus, né? Então, arrume a mesa como um ato de fé e o Senhor fará o resto. Irmãs, acreditem nisso. Eu falo isso para vocês com toda a minha alma, assim, de que eu fiz isso, né? E nós teremos a presença do Senhor ali. Então, foi algo que aconteceu, irmãs, quando eu tive essa aula, mas eu chorava tanto, porque assim,
a minha vida, a rotina da minha vida, a correria, eu comecei a fazer coisas que eu não queria, mas acabaram acontecendo. Então, assim, quando a gente se viu, tipo assim, cada um comia com o prato na mão, na frente da televisão, né? Então ninguém comia no mesmo horário, ou então se comia, peraí que eu vou te dar o prato, tá, não sei o que, daqui a pouco eu tava com o prato, né? Eu sempre gostei de sentar na mesa, nunca gostei mas eu comia sozinha, eu sentava na mesa, colocava assim uma metadinha da toalha, sentava lá e comia sozinha, e os outros com o prato na mão. Então assim, nos distanciava, né? Então, quando eu tive essa aula, eu falei assim para minha família, nós sentamos e conversamos, né, na mesa, né? E aí eu disse assim, olha, gente, esse é um momento muito importante. E foi depois até do exercício que nós teremos aqui que as meninas compreenderam melhor, né? E elas aceitaram aquilo de todo o coração, né? Então, eu falei para elas, eu falei, olha, vamos deixar esse momento especial, né? A mamãe sai para trabalhar, a mamãe não tem outros momentos, então vamos deixar esse momento da gente poder almoçar juntas, né? Da gente fazer a oração e arrumar a mesa direitinho e tal, colocar a toalha. Então nós fizemos isso desde aquele tempo e até hoje nós fazemos isso, é um hábito na nossa casa. Então não existe outra forma mais, entendeu? Então, assim, e eu falo para vocês que fez uma mudança muito grande e nós vamos entender por quê, né? Então, o pão da presença está conosco à mesa, ou seja, Jesus está conosco, né? E a presença sobrenatural de Deus estará realizando aquilo que nós não podemos fazer sozinhas. Então, ser guardiã do lar significa que me foi confiado pelo Senhor a responsabilidade de supervisionar a minha família, mantendo-a bem e honrando ao Senhor. E a mesa, a representação da mesa, ela contém esse princípio, né? Então, irmãs, eu lembro que quando eu tive essa aula, né, a minha professora falou um negócio que foi um choque, assim, né? Ela falou, para mim não, porque eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, assim, dentro da casa, a coisa que eu mais gostava de fazer era cozinhar, mas também eu não fazia muito por causa da correria e tal, né? Mas assim, para mim não era um sacrifício quando eu pegava para cozinhar. Mas aí ela falou assim, ó, quando nós cozinhamos por obrigação, nós servimos veneno na panela. Ai, meu Deus, como assim? Então, quando nós fazemos a comida, ai, nossa, tem que ir lá cozinhar, meu Deus, reclamando, xingando, e ai, que droga, ai, tem que fazer todo dia a mesma coisa, e eu não aguento mais isso. Quando a gente tem esse comportamento, a gente serve veneno para a nossa família. Olha que horror, irmãs, né? Ao invés de a gente servir amor, né? A gente serve veneno. Então, toda a nossa mágoa, toda a nossa, sabe, vai ali junto com aquele alimento que nós estamos fazendo e nós estamos entregando isso para nossa família. Então, irmãs, prestem atenção. Então, a partir de hoje, espero que não tenha ninguém na situação, mas se tiver, cozinhar louvando, adorando ao Senhor, tudo como se fosse para o Senhor. Amém, irmãs? Para não servir veneno, servir amor para nossa família. Então, existe, irmãs, para comprovar isso, porque a gente pode falar assim, mas isso aí é uma experiência, né, muito, eu não tô conseguindo entender isso, né, parece que é tão, que não é palpável, né, parece que é tão sobrenatural, né, então, para isso, para as irmãs entenderem que é algo que realmente é verdade, né? Existem pesquisas que apontam para a mesa da família. Então, pesquisadores, eles falam sobre um fator muito comum que tem minado e destruído famílias. O nosso estilo de vida não deixa espaço para que todos comam juntos regularmente. Isso é uma pesquisa científica, irmãs, né? Então, a Associação Americana de Psicologia publicou um estudo que diz o seguinte, que adolescentes bem ajustados, com melhor relacionamento com colegas, mais motivação acadêmica, pouco ou nenhum problema com drogas ou depressão, jantavam com os seus familiares em média 5 dias por semana. Olha que interessante, irmãs. Então, assim,
adolescentes desajustados, adolescentes rebeldes com problemas que acabam buscando outras fontes, droga, bebida, essas coisas, é porque não tinham esses momentos de relacionamento com a família, né? Então a pesquisa mostrou isso, que famílias que tinham o hábito de se reunir para fazer uma refeição, e esses pontos aconteciam menos. Olha que forte isso, irmãs. Então outra pesquisa aponta que refeições em família traz uma comunicação para criar filhos emocionalmente saudáveis. Então assuntos difíceis são tratados mais facilmente à mesa de jantar, né? Então, irmãs, isso foi, eu senti isso na pele, porque assim, depois que eu tive essa aula, né, todas as coisas que a gente vai decidir, a gente senta à mesa para conversar, né, eu e o Alê, eu e as crianças. Então, assim, quando a gente tem um assunto muito importante, eu não vou no quarto das meninas, eu falo assim, olha, vamos descer e vamos lá na mesa. E a gente senta. Por quê? Né? Foi comprovado também isso, que quando você coloca a pessoa frente a frente com você numa mesa, a pessoa vai olhar para você, a pessoa vai ter uma postura de ouvir, né? É diferente, por exemplo, eu sempre conto isso, que antes de eu ter essa aula, quando eu queria conversar com a Lê, né, uma coisa muito séria, aí a gente espera todo mundo dormir e tal e vai conversar no quarto, né? Então assim, ele meio deitado, meio com a televisão ligada, não sei o que e tal, e aí começava a conversar. Conforme ele ia se irritando com a conversa, ele se levantava e saía. Aí eu ia atrás dele, ppp, aí descia a escada, ppp, ia passar, e eu correndo atrás dele, tentando falar, e ele não estava ouvindo nada. E mudo também, né? Que era aquele silêncio de Adão que eu já expliquei para vocês. Só que aí, irmãs, eu via que não adiantava nada. Chegava uma hora que eu cansava de ficar correndo atrás dele pela casa, né? E eu falava, quer saber? Deixa pra lá. E hoje não, né? Então, quando a gente tem uma questão muito séria, eu falo para ele assim, Ale, precisamos conversar. A hora que eu falo, precisamos conversar, ele já senta na mesa e já fica, né, esperando o que vai acontecer, né? Mas, irmãs, é sobrenatural. Ele não consegue levantar e virar as costas para mim e sair mais, né? Por quê? Porque eu falo para ele, Jesus está aqui. Jesus está aqui na nossa frente. Então, respeite, né? Se você entende? Então, assim, existe ele entendeu, né? As meninas entenderam que se ele virar as costas, ele vai estar virando as costas não só para mim, mas ele vai estar virando as costas para Jesus que está ali na mesa. Forte isso, né, irmãs? Então, a mesa, ela é esse lugar, né, de negociação, de conversa, onde nós vamos parar para refletir sobre algumas coisas, né? Então, o princípio da mesa na Bíblia, né? Então, o princípio da mesa na Bíblia, ele tem uma função de substituir a dor da rejeição por confiança e valorização à mesa. Então, a gente tem um exemplo, né? Quando Davi, ele honrou a sua aliança com Jonatas, né? Que era filho de Saul, né? E ele restaura Mefibosete. Mefibosete, ele era um filho de Jonas, né? Jonas era filho de Saul, que era rei de Israel, que morreu. E aí Davi assume o reinado, né? Então os descendentes de Saul ficaram todos assim, quer dizer, na verdade morreram praticamente todos, Jonatas morreu também, e Mefibosete foi o único que ficou, e ele tinha um problema, né? Ele tinha uma deficiência física, né? Então ele não andava. E ele se sentia, ele mesmo fala, em 2 Samuel tem essa história, né? Então ele fala assim, ele referia-se a si mesmo como um cão morto. Então ele se sentia rejeitado pela sociedade, porque naquele tempo uma pessoa que tinha uma deficiência física era alguém rejeitado, porque eles atribuíam várias coisas. A pessoa tem deficiência porque alguém pecou, e na verdade não é nada disso, né? Mas não era naquela época e não é hoje também. Mas eles tinham essa alusão, então eles rejeitavam, eles deixavam a pessoa à margem da sociedade. E aí o que Davi faz? Davi chama Mefibosete e ele reafirma a aliança que ele fez com Jonatas, porque ele prometeu para Jonatas que ele cuidaria da descendência dele,
né? E aí ele fala para Mefibosete assim, olha, venha e sente-se à mesa comigo, né? E ele fala assim, ó, nunca mais você vai sair da minha presença, eu vou sempre estar com você, né? Então, Davi deu a ele um novo senso de valor pessoal, né? Então ele fala assim, ó, você comerá sempre à minha mesa, né? Então Davi fala para Mefibosete, então ali mostrando que você pode restaurar relacionamentos à mesa, né? Que você pode restaurar alianças ali à mesa. Então, existe a gente, na época, né, que eu dei essa aula, eu falei para as irmãs assim, para elas fazerem além da gente fazer isso com a família, nós convidarmos alguém, né, alguém que nós tínhamos alguma diferença, alguém que nós precisávamos liberar perdão, né, ou alguém que a gente quisesse pedir perdão, que a gente marcasse um jantar com essa pessoa e convidasse ela, né? E eu joguei esse desafio, né? E eu lanço esse desafio para vocês também, depois que vocês fizerem o exercício nosso, né? Se vocês quiserem exercitar ainda mais essa questão da mesa, é muito importante. Naquela época eu estava ouvindo a aula, né, das outras irmãs, e naquela época eu não tinha tido essa experiência. Eu até falei para elas, olha, eu ainda não fiz isso, né? Mas depois, irmãs, eu fiz. Tinha uma pessoa que ela tinha algo contra mim que não, na verdade não tinha fundamento, né? Assim, sabe uma pessoa que de repente ela fala assim, a fulana não gosta de mim, mas eu nem não tinha assim nada contra a pessoa, e aí eu sempre vi alguns comentários, eu sempre vi algum posicionamento, a pessoa sempre naquela retaguarda comigo, assim, sempre na defensiva, né? Aí um dia, e aquilo eu sentia muito e me entristecia, porque eu falava, poxa, eu não tenho nada contra a pessoa, e ela precisa saber que eu não tenho, né? E aí não era uma pessoa que eu tinha muita intimidade, né? E eu falei, eu vou convidá-la para um jantar, né? E eu convidei essa pessoa, convidei ela, o esposo, a família, né? E eles vieram, eu arrumei uma mesa linda, né? Nós colocamos a mesa, fizemos uma oração. E naquele momento eu falei para ela assim, olha, eu não sei se eu te fiz algo ou se eu falei algo que te ofendeu, né? Mas eu estou aqui, né, diante dessa mesa, diante da minha família, eu quero te pedir perdão se eu fiz algo que eu te magoei, não foi intenção, mas mesmo assim eu quero te pedir perdão, né? E estou te convidando aqui porque eu quero que a gente comece uma nova história a partir daqui, né? E essa pessoa assim ficou paralisada, ficou surpresa, mas ao mesmo tempo, irmãs, foi sobrenatural o que aconteceu depois, né? Nós nos tornamos até amigas, né? Porque nós não éramos nem amigas nem inimigas, mas tinha sempre essa coisa. E hoje nós conversamos, nós compartilhamos coisas, né? A gente tem filhos mais ou menos na mesma idade. Então, assim, foi algo sobrenatural que eu fiz, o Senhor colocou no meu coração. E aí aconteceu. Então eu lanço esse desafio para vocês, se vocês tiverem alguém, né? Pode ser até um parente, né? Que vocês estão meio distanciados, tal. Então façam isso, que vocês vão ver que essa experiência vai mudar a vida de vocês, vai mudar a questão do perdão, Deus é maravilhoso, vai acontecer o sobrenatural aí com vocês. Então permita que o amor sobrenatural toque o coração dessa pessoa, né? E a presença do Senhor a restaurará, e você só precisa preparar uma mesa, só isso, tá? Então, restaurar relacionamentos familiares, né? Na história do filho pródigo, a mesa também cumpriu um papel importante, né? Porque naquele momento, quando o filho pródigo volta, né? O pai anuncia assim, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, né? Então, quando você fala em fazer uma festa, um banquete, você já pensa numa mesa posta, né? Então, assim, a Bíblia, ela nos faz várias alusões a essa questão da importância da mesa nos relacionamentos, né? Então, vocês podem também preparar um jantar, né?
para os seus filhos adultos. Eu não sei se tem irmãs aqui que têm filhos adultos, que saíram de casa, assim, não muito bem, né? Então prepare um jantar, né? Um almoço, coloque uma mesa bonita, né? Bem feitinha, faça com que ele se sinta importante, né? E você vai ver que essa pessoa talvez vai repensar nas escolhas, talvez ela possa ter feito escolhas erradas ou feito escolhas diferentes daquelas que você esperava dele, né? Então procure fazer isso, irmãs. E a mesa, né? Quando você faz isso, você honra aqueles que você de repente havia julgado. Então, quando você faz você toma essa decisão, né? Você de repente pode estar restabelecendo um relacionamento que às vezes foi por um mal entendido, ou a pessoa fez um julgamento de você, ou você fez um julgamento da pessoa, né? Então, é muito importante que a gente entenda que a mesa ela tem um significado muito importante, né? Então a mesa ela é um lugar de negociação, né? Então negociar conflitos do seu casamento à mesa é algo que a gente precisa começar a fazer, mas como eu citei aqui o nosso exemplo, né, meu e do Alê. Então o melhor lugar para discutir questões que precisam ser resolvidas é a mesa. Então, a sua linguagem corporal será mais controlada, né? Haverá mais chances de terem conversas mais profundas do que se conversar em qualquer outro lugar, como eu citei aqui o exemplo, né? Por quê? Porque Jesus está ali, o Senhor está ali, né? Então, negociar conflitos entre pais e adolescentes à mesa, né? Então, quando precisar tratar de uma questão importante com os filhos adolescentes, o melhor lugar, irmãs, é a mesa. Experimentem essa experiência. O pai e mãe vão ficar mais calmos e os adolescentes ficarão menos propensos a sair batendo porta, porque adolescente tem essa mania, né, de sair batendo porta. Então, você tem questões para resolver, não vai lá no quarto, sabe, sentar na cama e o adolescente lá deitado com o celular na mão. Não, chama eles, vamos sentar aqui na mesa. Porque assim, a primeira vez vai ser estranho para eles, mas depois eles já vão entender que esse é o lugar de negociação, esse é o lugar de conversa, né? Então faça reuniões familiares à mesa, estabeleça objetivos financeiros da família. Então, planejamento familiar financeiro, você precisa fazer na mesa, sentar, colocar as contas, anotar. Então, assim, é um lugar certo para você fazer isso. Reuniões de trabalho, por exemplo, eu tenho uma mesinha bem pequena lá no meu consultório, né? Quem já conversou comigo lá sabe, né? Que eu falo para a pessoa sentar ali do outro lado da mesa. Então, assim, é ali onde a gente conversa, né? Então, às vezes, eu já tive momentos de revelações muito grandes do Senhor para algumas pessoas ali dentro do meu consultório. A mesa, é uma mesinha pequena, mas é uma mesa, né? E assim, conversas com secretária, com pessoas que trabalham comigo. Sempre uso a mesa em todos os meus relacionamentos e as minhas negociações, né? Então, os benefícios de comer à mesa, né? O primeiro benefício é você desfrutar da presença do Senhor, né? Então, pesquisadores, né, agora voltando mais para a parte científica, né, e física mesmo, pesquisadores não conseguem explicar por completo por que comer à mesa traz tantas mudanças. Isso nos faz concluir que existe um elemento sobrenatural, a ação da presença do Senhor ali, né? Então, na mesa, irmãs, guardem sempre isso para vocês. Na mesa, o amor é expresso, o Senhor é honrado, o caráter é desenvolvido, o corpo físico é bem alimentado, o aconselhamento é vivenciado de uma forma natural, as crianças aprendem a repartir e a ter autocontrole, né? Habilidades de comunicação são praticadas, porque nós estamos ali sentados, um fala, o outro ouve, o outro fala, o outro ouve, né? Então, o respeito mútuo é demonstrado praticando boas maneiras. Então, assim, primeiro um se serve, depois outro se serve, né? A gratidão, elogios e apreço um pelos outros são demonstrados. Então, nesse momento,
alguém fala, ai, que comida gostosa, ai, eu gostei desse prato, ai, eu gostei. Então, assim, são coisas simples, irmãs, que se nós não estivermos à mesa não vai acontecer, né? A prática de modos apropriados na mesa prepara as crianças para a vida adulta. Então, assim, às vezes a criança vai na casa de alguém, aí fala assim, nossa, como seu filho é educado, né? Então, assim, é muito importante, irmãs, que vocês entendam a importância da mesa, né? Então, eu gostaria de falar para vocês que essa semana nós temos um exercício prático, tá? É um exercício prático que eu gostaria que todas as irmãs fizessem, né? Colocassem isso no coração, irmãs, como algo sobrenatural, tá? Então, vocês vão fazer um jantar em família, tá? E nós vamos colocar um lugar a mais na mesa, né? E vamos dizer para nossa família que nós teremos um convidado especial. Então eu vou contar a experiência que eu tive em casa quando eu fiz esse jantar, né? E vocês viram que eu era uma aluna bem assídua e bem assim, eu fazia bem certinho os exercícios, né? Então, quando aconteceu essa aula, eu falei para as meninas assim, né? Eu não falei muitos dias antes porque acaba gerando aquela ansiedade, né? Eu falei assim, olha, tal dia, não me lembro direito se era uma segunda-feira, acho que era uma segunda-feira. Segunda-feira nós vamos fazer um jantar especial, né? E nós vamos ter um convidado especial. Aí todo mundo, ai, mas quem é? Ai, é homem, é mulher, mas só um, não vem a família, mas quem que é sozinho daí? Ah, é a Vanvan, porque a Vanvan é minha amiga, que ela é solteira, né? É a Vanvan, é não sei o que. Eu falava, não, eu não vou contar. Não vou contar, mas vocês já sabem que segunda-feira, 8 horas, nós teremos um jantar e nós vamos ter um convidado especial. Então, se preparem, não vão ficar de qualquer jeito, de pijama e tal, né? E aí, o Alê ouvindo também, falou, ah, tá bom, né? Então, beleza. Aí, naquele dia, eu saí mais cedo, né? Bem mais cedo do trabalho, daí eu fui no mercado, comprei as coisas tal. Fiz um jantar mesmo, né? Fiz jantar, fiz sobremesa. Arrumei a mesa, até comprei uns pratos novos, né? Uns talheres também, porque tava tudo meio bagunçado, né? E aí arrumei a mesa, coloquei os pratinhos, os guardanapos, ficou linda a mesa, né? Como eu coloquei umas taças e coloquei realmente um lugar a mais e um prato a mais, né? Aí todo mundo, ai meu Deus, vai chegar, não sei o quê. Aí nisso eu coloquei a mesa. E aí eu falei assim, aí eles, mas ele não vai chegar? Ela não vai chegar? Não, vai chegar, vai chegar. Aí eu coloquei a mesa e falei, vamos orar. Quem sabe ela chega, né? A pessoa chega. E aí nós fizemos uma oração, né? E aí eu peguei, quando eu abri os olhos, eu falei assim, olha, o nosso convidado já chegou. E o nosso convidado é Jesus. E ele está aqui à mesa com a gente, né? Aí a Amanda, ai mãe, Jesus está aqui. Eu falei, tá. Então, né, tem que tomar cuidado com o que vai falar, né? E aí foi um jantar maravilhoso, foi uma delícia, né? E aí eu falei para eles assim, olha, a partir de hoje nós vamos sempre nos lembrar que todas as vezes que a gente sentar à mesa, o nosso Senhor Jesus está aqui. Então, a gente não vai mais ficar cutucando uma, porque irmão é assim, né? Fica na mesa meio que, né, cutucando o outro, meio que, então a gente não pode sentar à mesa bravo, nervoso com alguma coisa, porque Jesus está aqui, né? Então ficou uma lição, irmãs, muito bonita, né? E quem convive na minha casa sabe que a gente senta à mesa, a gente faz oração todos os dias, né? A partir daquele momento eu mudei hábitos na minha casa, né? Então nós não tínhamos nenhum dia da semana, nenhum horário da semana que nós comíamos juntas. Então eu mudei todos os meus horários, então eu passei a vir almoçar em casa, então eu vim almoçar com as meninas, então a gente arrumava a mesa do almoço, arrumamos até hoje, né? O Alê nunca podia estar com a gente porque ele almoçava no trabalho, né? E nos finais de semana nós conseguíamos reunir os 4, então nós passamos a ter esse hábito e isso tem sido desde lá para cá. Na época a Bia tinha 10, a Mandinha tinha 6, né? E isso tem sido um hábito para nós. 10 não, acho que a Bia tinha 9, e nós fazemos isso sempre. Então assim,
Preciso até dar uma relembrada, porque esses dias a Bia tá meio na pré-adolescência, né? Então, às vezes, ela teve um dia lá que ela sentou meio brava na mesa e tal, comeu e já levantou e tal. Então, eu preciso relembrar algumas coisas, né? Mas, assim, o hábito de sentar na mesa, colocar a toalha, estender a toalha, colocar os pratinhos, colocar, a gente sempre faz, né? Então, eu espero que vocês tenham essa experiência, irmãs. Vocês vão ver a mudança no lar de vocês. Ó, tinha aluna na época, quando a gente fez o curso, tinha gente que falava assim: Meu Deus, eu não tenho mesa na minha casa. Ah, por que mesa? A gente fez um balcãozinho, irmãs. Não vale balcãozinho, não vale, sabe? Tem que ser mesa, né? Então, a mesa, ela é a mesa que o Senhor descreveu. Então, precisa ser uma mesa, não adianta ser um balcãozinho lá, uma mesa americana, não. Mesa, tá? E outra coisa, irmãs, tinham algumas irmãs que perguntaram: ah, mas eu sou sozinha, eu moro sozinha, né? Mesmo você morando sozinha, faça a mesa, né? Coloque toalha, arrume a mesa para você comer, porque você não está comendo sozinho, o Senhor está ali com você. Amém, irmãs? Então, hoje eu não vou esquecer, nós vamos fazer a nossa oração da mulher sábia, né? E eu espero que essa experiência que vocês terão seja reveladora para vocês, como foi para mim. Amém, irmãs? Então, vamos fazer a nossa oração da mulher sábia. Eu oro para que haja em cada lar uma mulher sábia, a começar pelo meu lar. Amém, irmãs? Então, Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês. Uma excelente semana e que o Senhor coloque as bênçãos sobre a vida de vocês e que vocês possam experimentar o sobrenatural de Deus através dessa experiência. Amém, queridas? Então Deus abençoe. A outra coisa, irmãs, em relação a aquela redação, né? Nós vamos dar um jeito da gente tentar ler essas redações. Então, a gente ainda está decidindo como que nós vamos fazer, quando nós poderemos voltar presencialmente, né? Se voltaremos, né? Mas de alguma forma nós vamos ler essa carta. Então, eu pensei também de nós fazermos um encontro de uma reunião via Meet, né? Como nós fizemos, e eu gostaria de saber se as irmãs podem participar, né? Ou mesmo que a gente não consiga reunir todas, mas que a gente possa reunir algumas para que vocês possam compartilhar essa redação, né? Ou então nós podemos também ler, tipo assim, fazer um pequeno vídeo lendo a carta, as irmãs que quiserem, porque assim não é obrigatório ler, só quem quiser realmente compartilhar essa redação, né? Na verdade não é uma carta, é uma redação. Tá bom? Mas depois nós decidimos, né? Se as irmãs quiserem me mandar sugestões, eu aceito. Tá bom? Irmãs, Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês. Estou morrendo de saudade, muita saudade mesmo, de abraçar, né? Essa semana a Adriana Viegas, né? Foi lá no consultório, ela falou: ai, que vontade de abraçar. E eu também, irmãs. Eu sou muito de beijar, de abraçar, então para mim esse tempo de quarentena tá sendo uma tortura. Muita vontade mesmo de dar aquele abraço em vocês, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade de vocês. O meu abraço.